uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Oi, GG, aqui é o Lucas, acho que sou teu ouvinte mais longe. Muito obrigado por esse projeto lindo e por se comprometer a levar informação todos os dias pra tanta gente. Um beijo e sucesso, sou teu fã. Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Vamos aos destaques de hoje. Saiba como vivem alguns indígenas LGBTQIA+. Porteiro de São Paulo que sofreu racismo e homofobia será indenizado. Marco Pigossi fala abertamente sobre sua sexualidade em entrevista a Piauí. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no Amazônia Real. Indígenas LGBTQIA+, rompem o silêncio. Publicado em 2 de dezembro de 2021 por Queca Werneck. Aos 12 anos, um menino boé-bororó começou a perceber que era uma menina. Na aldeia Api do Paru, onde nasceu e mora, essa nunca foi uma questão problemática. Mas no início, Majur não compreendia bem o que ocorria dentro de si. Agora, aos 30, ela sabe que é uma mulher indígena transexual e está iniciando a transição de gênero, ao mesmo tempo em que se torna cacica, devido ao afastamento do pai dela de 79 anos por motivo de doença. Desde que se percebeu trans, Maju foi deixando no passado seu nome masculino e construindo a identidade desejada como mulher. Estou fazendo a transição por partes. Primeiro tomando hormônio feminino com acompanhamento de uma endocrinologista de Rondonópolis. Comecei a me perceber trans mesmo aos 12 anos e a partir disso fui me adaptando e me conhecendo a cada dia mais. Relata Majur em entrevista à agência Amazônia Real. Majur esperava fazer o tratamento de transição pelo Serviço Único de Saúde, o SUS, mas diante da demora pelo serviço público decidiu pagar pelos procedimentos. Na aldeia Pidoparu, terra indígena Tadarimana, em Rondonópolis, no Mato Grosso, a 212 quilômetros da capital Cuiabá, Majur sempre foi respeitada, mas agora na condição de cacica e liderando uma comunidade com cerca de 800 habitantes, o respeito por ela só aumentou. Porém, Majur tem consciência de que esta não é a realidade de outras monas, modo como se refere às demais indígenas da diversidade sexual. Conheço vários e creio que tenham mais dificuldade de se expor. A gente, além de indígena, é também LGBT, sofre duplo preconceito, embora nunca tenha sofrido dos meus pais. Mas de alguns parentes sim, e na sociedade lá fora também. Mas sou muito mais forte do que os preconceitos, explica. Com a transição corporal, Majur também incorporou uma transformação visual. Usa peças femininas, algumas roupas, bolsas e adereços como brincos. São da coleção Bio Majur, que eu mesma faço, amo fazer, afirma. Majur teve a oportunidade de sair da aldeia para estudar, mas resolveu ficar e trabalhar junto a seu povo. Solteira, no momento conhecendo um rapaz, ela já se considera mãe. Isso porque cria 2 sobrinhas como se fossem suas filhas. Elas gostam de mim como mãe e agora sou avó, porque uma delas já me deu 2 netinhos lindos e maravilhosos. A força de Maju como mulher, cacica, mãe e avó está justamente na sua autenticidade. Sempre digo que a nossa posição sexual não define a nossa personalidade. Somos o que somos, não o que a sociedade homofóbica quer que a gente seja. Diz, acrescentando que sempre agradece a Aroe Eimegera, Deus, o chefe das almas, o chefe dos espíritos dos Bororó, por estar bem, assim como todos os seus familiares. Assunto ainda tabu, a diversidade sexual nas aldeias tem ganhado força com mais indígenas decidindo romper o silêncio. O estilista amazonense Cioduri, de 25 anos do povo Piratapuia, originalmente chamada de Waikaana, lembra como foi difícil perceber que era homem cis gay. Ele descreve seu processo de descoberta enquanto indígena LGBTQIA+, como um momento de compreensão de sua identidade de gênero e de orientação sexual.
Essa descoberta me trouxe muito peso justamente por ter nascido em uma área em processo de colonização muito forte, que é o Alto Rio Negro, no Amazonas. Lá tem número elevado de católicos e protestantes. É um lugar em que a colonização assola de uma tal forma que todos nós sofremos com um processo de integracionismo. A partir daí a gente já vê o quão difícil é ser LGBTQIA+, no Alto Rio Negro. Relata. Quem pesquisa diversidade sexual entre indígenas é a doutora em antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, Bárbara Arizi. A minha pesquisa de doutorado foi com os matis que moram na terra indígena Vale do Javari, que fica perto da fronteira com o Peru, onde o rio Javari separa os dois países. Explica Bárbara. Ela, que atualmente mora e leciona na Holanda, é coautora de 2 livros sobre o tema. A TI Vale do Javari fica no estado do Amazonas e é a segunda maior terra indígena do país. Nela vivem mais de 6.000 indígenas de recente contato e grupos isolados. O primeiro livro, Gay Indians in Brazil, foi publicado em 2017 pela editora suíça Springer e é uma pesquisa sobre a história não contada da colonização das sexualidades indígenas antes da chegada dos portugueses e espanhóis. Cronistas, padres, jesuítas, dominicanos registravam a presença de outras práticas sexuais não monogâmicas e não heterossexuais apenas, de que os povos indígenas, assim como outros tantos indígenas ao redor do mundo, tinham antes da colonização europeia várias outras práticas sexuais admitidas na comunidade. Explica a antropóloga. O heterossexismo, a violência contra as práticas que a gente vai chamar depois de homossexuais, é parte de um processo de imposição cultural católica sobre as práticas indígenas relacionadas às formas de estabelecer as famílias, a sexualidade, a afetividade. O segundo livro da antropóloga Bárbara Arizi, Queer Natives in Latin America, foi publicado este ano pela mesma editora e traz capítulos proibidos da história colonial. O livro começa com uma varredura sobre a pouca bibliografia sobre o assunto e finaliza com histórias de personalidades contemporâneas de indígenas transgênero, queer, que não se enquadram na dicotomia de apenas 2 sexos ou 2 gêneros. Bom, primeiramente eu queria me desculpar muito por alguma pronúncia equivocada na leitura da matéria. A cultura, as vivências, a história dos povos originários é tão negligenciada, tão invisibilizada, que não é fácil encontrarmos informações. Eu tentei encontrar algum site que apresenta pronúncias, enfim, sem sucesso. Isso significa tanto, né? O tanto de espaço que foi e é negado aos povos indígenas. A desconsideração com a história de quem já estava aqui quando essa terra foi invadida. Temos a obrigação de, se não for possível reparar, e não é, buscar dar a devida visibilidade, o espaço que não é favor, mas direito dessa população. É sobre o Brasil original, o Brasil antes de ser Brasil, sabe? E nas diversas culturas de muitos desses povos, existências que hoje identificamos como sendo parte da comunidade LGBTQIAP+, já viviam aqui nessa terra. Precisamos falar de Majur, de Sioduri, precisamos falar de Catumirim, Danilo Tupiniquim, Geni Nunes, Uira, Victor Reis e Aquecam Potiguara. Você já ouviu alguns desses nomes? Pois é. Essas pessoas existem. Essas pessoas trazem consigo histórias do seu povo, da sua ancestralidade. São pessoas indígenas que se identificam como LGBTQIAP+. Existem interseções nas lutas e nas existências que devem nos unir no front, que servem para que nos reconheçamos ainda mais plurais, parte de um todo muito maior que a nossa bolha, que o nosso umbigo. A comunidade LGBTQIAP+, por diversos motivos, se vê retratada demais nas mídias como uma gay branca cis padrão, bem-sucedida, com muito pink money. Precisamos rápido, para ontem, já deu, reconfigurar essa imagem completamente distorcida de quem nós somos. Somos as trans e travestis que morreram para que possamos estar aqui, para que eu possa hoje fazer um podcast diário de notícias sobre e para a nossa comunidade. Somos as bichas pretas que sentem a dor do racismo juntamente da dor de não se enquadrar em um padrão heteronormativo. Somos as minas cis historicamente subestimadas e violentadas. Somos as queers PCD, somos as pessoas não binárias, somos as afeminadas, as gordas, as baixas, as suburbanas, as periféricas. Somos todas as pessoas LGBTQIAP+, indígenas também. E aqui neste espaço, vamos contar essas histórias também. Cada vez mais, sempre. Por favor, leia a matéria completa, que é muito especial, que nos apresenta muitas das nossas pessoas que precisamos conhecer, com quem precisamos lutar juntos. O link está na descrição do episódio. Uma menção especial ao trabalho
da antropóloga Bárbara Arisi, que documenta essas existências nos seus livros, e belíssimo trabalho Keka Werneck, que construiu essa matéria importantíssima para o Amazônia Real. Obrigado por nos contar sobre essas existências, tá? Deunomigalhas.com. Porteiro chamado de preto, safado, macaco e gay será indenizado. Publicado em 23 de dezembro de 2021 por Redação do Migalhas. Uma empresa de serviços e mão de obra de São Paulo terá de indenizar em R$30 mil um porteiro chamado de preto, safado, macaco e gay por um zelador. A decisão da segunda turma do TST que acolheu o recurso do empregado por considerar grave a agressão à sua honra. Segundo o processo, o empregado controlava a entrada e a saída dos veículos de um condomínio em Cajamar, município que fica a 30 quilômetros de São Paulo. As ofensas partiram do zelador do residencial, que se referia ao empregado inclusive para os moradores e demais empregados, como macaco, negro safado e gay. Em defesa, a empresa rechaçou as alegações do empregado e disse que os xingamentos nunca existiram. O residencial afirmou que o controlador sempre foi tratado com todo respeito e que ele nunca trouxe ao conhecimento dos sócios ou de qualquer outro funcionário da empresa os supostos xingamentos. O juízo de primeiro grau condenou a empresa empregadora a pagar R$30 mil de indenização, mas o TRT da segunda região reduziu o valor para R$5 mil. Apesar da redução, o TRT também entendeu que o empregado foi ofendido em sua dignidade e destacou trechos de depoimentos de testemunhas que afirmaram ter visto o zelador chamar o empregado de esse negro safado ou usar a expressão render aquele macaco. A relatora do recurso do porteiro, ministra Maria Helena Malman, considerou grave a agressão. A ministra observou que o TRT registrou que o agressor se referia à vítima como preto, safado e macaco, além de, por pelo menos 2 vezes, chamá-lo de negro, safado e gay. Está evidente nesse contexto a gravidade da agressão à honra do empregado, ressaltou a relatora. O voto da relatora foi para restabelecer a sentença que fixou o valor de R$30 mil para a indenização. A ministra lembrou que o trabalhador estava em posição vulnerável na dinâmica empregatícia. Nesse sentido, afirmou que o valor de R$5 mil fixado pelo regional não se mostra razoável pelo teor racista e discriminatório das ofensas proferidas, a reiteração e a publicização das agressões. O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade pela segunda turma. Enquanto essa nojeira acontecer, infelizmente precisamos falar disso também. Precisamos também contar essas histórias, precisamos passar pela dor, mas para falar de justiça, ou do mais próximo que isso pode chegar. Quando eu li a matéria, a princípio eu não queria dar aqui, mas chegando pro final, quando os profissionais que fizeram essa matéria, afinal a redação é feita de pessoas, né, migalhas? Falam da revisão da sentença, aí sim eu quis falar. Infelizmente não precisamos ser mais um canal que só fala de dores, mas se pudermos falar de algum tipo de reparação, tá valendo de alguma forma. Queria chamar atenção para mais uma coisa, aquela fala do Paulo Freire, de que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Um trabalhador ofendido por outro trabalhador. É só isso. Deu no Gay Blog BR. Declaração de Silvio de Abreu fez Marco Pigossi ter medo de contar que é gay. Publicado em 8 de janeiro de 2022 por David Pazzato. O ator Marco Pigossi, de 32 anos, falou abertamente sobre os problemas que enfrentou durante a vida devido à sua sexualidade. Em entrevista exclusiva à revista Piauí, o artista contou que um dos momentos mais complicados de sua carreira foi diante de uma declaração do autor de novelas, Silvio de Abreu. A Piauí, Pigossi relembra o episódio que o marcou e disse que nunca esqueceu uma entrevista de Silvio para o jornal Folha de São Paulo. Ele dizia que atores gays não deviam assumir sua sexualidade publicamente, pois as donas de casa e telespectadoras em geral enxergam o galã como machão. Ele dizia que um ator assumido era um bobo, pois a revelação fatalmente prejudicaria sua carreira. Após a declaração de Silvio de Abreu ao jornal, Pigossi entendeu que um ator homossexual não seria bem-vindo no meio artístico e que o assunto não deveria se tornar público. E isso vinha da boca de uma figura de grande proeminência na emissora, pontuou ele. Se fizesse isso, todas as portas se fechariam para mim de forma automática. Essa possibilidade me aterrorizava, contou. Pigossi ainda revelou que vivia infeliz e seguiu se escondendo por muito tempo. Na verdade, eu me fazia passar por um heterossexual por pura e simples manifestação de medo, desabafou a Piauí. Antes de revelar sua sexualidade nas redes sociais em novembro passado, após publicar uma foto com seu namorado, o diretor Marco Calvani, Pigossi afirmou que tinha medo de falar sobre o assunto, mas definiu o momento como uma libertação.
Postei e fiquei com um frio na barriga. Recebi mais parabéns do que no dia do meu aniversário. A revista Pigossi disse que está na sua melhor fase, que agora pode ser quem é no privado e no público. Talvez os futuros galãs não sintam o mesmo medo que eu senti de perder minha carreira. Marco e eu convidamos uns amigos para comemorar. Tomei um porre e hoje me sinto invencível. Comemora o ator. Essa entrevista do Marco Pigossi à Piauí gerou um grande debate nas redes e eu acompanhei ou tentei acompanhar todos os lados desse debate. Ontem eu assisti um vídeo da Sabrina Fernandes pro Tese 11, o canal dela no YouTube, em que ela fala sobre as eleições de 2022, sobre a campanha do PT e do Lula. E ela falou uma coisa que ecoou muito dentro de mim, é algo que eu já acredito, mas ouvi de alguém que a gente respeita, enfim, de uma pensadora tão relevante como a Sabrina é pra mim, foi muito importante. Ela disse que a gente precisa enfrentar as contradições e que, claro, é preciso ter uma noção de tempo, de momento, mas que isso não minimiza, mas aumenta, enriquece o debate. Nessa discussão que rolou nas redes sociais em relação à entrevista do Marco Pigossi, um comunicador que eu respeito muito, falou sobre o recorte racial intrínseco nessa história toda. Ele disse que o mundo, a sociedade, as pessoas são muito mais condescendentes com o coming out de uma pessoa branca do que se fosse uma pessoa preta. E ele tem toda a razão. A gente não tem como contemporizar essa questão. Não há como dizer que isso está equivocado. Ao mesmo tempo, algumas falas ali buscaram se ater à questão do Marco. O próprio Marco comentou nesse debate, nessa discussão, de um lugar muito importante e necessário para todos nós privilegiados que somos brancos, de reconhecer os recortes das nossas dores. É preciso reconhecer essa posição. É sobre isso compartilhar privilégios. E o Marco compreendeu. Nesse momento, por comentário dessa matéria, eu vou escolher me ater à delicadeza da questão do Marco, ainda que todo o debate seja rico e seja relevante. Em outros momentos da história, outros galãs foram descobertos, arrancados do armário, e de fato isso comprometeu suas carreiras. O que o Silvio de Abreu falou na entrevista é o retrato da TV, é o retrato das mídias, é o retrato fiel do que são, mas principalmente do que foram as mídias por décadas. Só que isso está mudando, e tem que mudar mesmo, e ainda está muito pouco. Então, atitudes corajosas como essa do Marco Pigossi funcionam como quebras importantíssimas de paradigmas para que falas como essa do Silvio de Abreu, que impactou muitos anos de uma vida, possam ficar definitivamente no passado e que cada vez mais pessoas se sintam encorajadas de serem quem são na sua completude, porque nós viemos aqui, nós estamos aqui para sermos quem somos. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e tudo bom? Como o Dan deixou escrito aqui no roteiro, quebramos um estoque inteiro de tabus nesse episódio. Socorro! Mas é BDB raiz isso aqui. É bom dia com barulho de barraco, é a revolta da comunidade sim. A gente precisa cavucar as feridas, gente. Enfrentar o contraditório, como eu falei ali atrás. No início do episódio, um recadinho dos mais fofinhos do mundo, que foi do Lucas, gente. O Lucas eu conheci no Enem LGBTQIAP+, que é um projeto que eu idealizei, que eu conduzo desde 2020, mas que no ano passado eu contei com as minhas parceiras Nath Pazete, da Casinha, um centro de acolhimento aqui no Rio, e Manu Bittencourt, administradora da Bissexuality, maior perfil bi do Instagram, em que a gente junta gente disposta a ajudar pagando uma ou mais taxas de inscrição do Enem para uma ou mais pessoas LGBTQIAP+, que querem tentar uma vaguinha no ensino superior, mas não tem condições de pagar essa taxa. O Lucas foi um dos nossos apoiadores no ano passado, ele é um lindo. Ele mora logo ali, na Nova Zelândia mesmo, e que entrou numa live que a gente fez no ano passado lá no Insta e que botou a gente pra chorar realmente. Até a mãe dele participou, toda orgulhosa. O Lucas estudou, quer dizer, estuda ainda, né, Lucas? Na Rural do Rio, e a universidade abriu portas na vida dele. Ele hoje mora fora, tem essa oportunidade também graças à universidade
universidade, é uma pessoa LGBTQIAP+, e fez questão de entrar com a gente nessa para tentar devolver um tanto do que ele recebeu com a oportunidade de estudar. O Lucas é dessas pessoas lindas que a gente esbarra por aqui nos www da vida. Então, obrigado, seu lindo. Você não imagina o quanto é especial pra mim cada palavra carinhosa sua, que vem sempre cheia das energias boas que você manda pra gente, pra mim. Todo o sucesso do mundo pra você, tá? Obrigado mesmo pela mensagem. E, gente, mandem lá mensagens de voz. Pode mandar no Anchor, mas também pode mandar no ADM do Twitter, mas também pode mandar no direct do Instagram, manda onde você quiser. Pode mandar até por e-mail no queobichapod@gmail.com. Se você tem uma ideia, uma iniciativa que seja para ou sobre a comunidade LGBTQIAP+, qualquer coisa, por favor, compartilha com a gente. Se você conhece alguém que tem esse corre, compartilha com a gente. Manda 1 minutinho de áudio que a gente quer te colocar aqui no episódio. Quer mandar um recado pra gente também? Quer pedir um emprego? Quer mandar um hate? Não hate não, gente. Manda um love, manda uma indireta do amor, plagiando meu querido Thiago Teodoro. Manda o que você quiser, mas manda coisas do bem, tá? Manda pra gente que a gente quer contar aqui no episódio o que você tá fazendo. As nossas redes estão na descrição do episódio, juntamente com os links para as matérias completas. Leia as matérias, hein? O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que o Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Gente, essa quarta tá começando como? A energia desse episódio tá milhões. Então, beijo pra tu, receba esse xalão, se cuida e até amanhã.